Igreja bonita. Igreja bonita mesmo. Beijo para ti também, Jejão. Ele gosta de nós. Estamos alegres, felizes, contentes com Jesus. Podemos estar conhecendo mais uma parcela do rebanho do Senhor, né? Uma igreja tão alegre, tão entusiasmada com a presença de Deus. Quero agradecer a confiança aqui ao Departamento de Missões, né? O casal que me convidou também, na pessoa do pastor Eliezer Fagundes, né? E também do nosso irmão pastor Nazareno, né? Que nós já conhecíamos ali da série. Estamos sempre ali. Eu sempre digo que eu trabalho tanto ali que eu vou em casa só visitar a família. Então, o pastor Sérgio mandou um abraço para os irmãos, disse que ama essa igreja, disse: vai lá, servo de Deus, e não esqueça de levar o meu abraço. Então, trago o abraço do nosso pastor presidente também para essa igreja. Sem perda de tempo, abra sua Bíblia comigo. Deus tem colocado uma palavra em meu coração. Está no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Glória a Deus. Escritor anônimo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Glória a Deus. Vamos lá. A epígrafe, o título da epígrafe na minha versão diz assim: a fé é ilustrada como a vida dos heróis do Velho Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Pela fé ofereceu a Deus mais excelente sacrifício Abel do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Os irmãos podem tomar assento? Sempre eu convido os irmãos onde eu estou ministrando aqui, mantenham suas Bíblias apostas, porque de vez em quando a gente vai visitar alguns versículos. Estava falando com os irmãos ali da Lagoinhas de manhã, com a lição de escola dominical, muito bem comentada, né? E a lição é uma bênção de Deus, mas ela é um roteiro. O livro, o texto, é a palavra de Deus. Então nós sempre gostamos de estar folheando e pesquisando sobre a palavra de Deus. Eu sei que é um culto de missões aqui, meus irmãos, e vou falar de algo que não foge de missões, porque tanto aquele que vai fazer missões, como aqueles que o mantêm através das suas doações, precisam desse negócio chamado fé. O que é fé e o que não é fé? Nós vamos compartilhar com os irmãos em poucas palavras aqui sobre os aspectos de uma fé salvífica. Tal visão da fé como tiveram estes heróis no passado, e como após
a ruptura do tempo em que Jesus veio e dividiu entre antes e depois de Cristo, nos estabilizou naquele que estava prometido. Jesus Cristo, o justo, aquele que é a propiciação pelos nossos pecados. Glória a Deus. Alguém poderia dizer, a gente já ouviu isso algumas vezes: eu creio. É bobo, mas eu creio. Quantas vezes já não ouvimos sentenças desse estilo? Fornece um exemplo simples de fé, como a fé comumente é retratada. Eu creio. Mesmo que é bobo, mesmo que não faça sentido, eu creio. Mas, na nossa cultura, isto que é propagado é apenas um salto no escuro, crendo sem qualquer razão. Então, meus amados irmãos, esta fé, tal fé, contudo, é completamente divergente da Bíblia, do que diz a Sagrada Escritura. A Bíblia ensina, de acordo com a Bíblia, que a fé não é irracional. Não é uma fé boba. É uma fé que pensa. Não é um comprometimento cego ou um sentimento arbitrário de proximidade com Deus. Você está crendo e se aproxima de Deus, crê que Ele existe. Veja só você orando para alguma coisa que não existe. É ilógico do ponto de vista racional, cognitivo. Falando, meus amados irmãos, de maneira geral, o que é a fé então? Historicamente, o cristianismo respondeu essa questão distinguindo 3 elementos principais da fé cristã. Juntos ele compõe a fé salvífica. Eles compõem a fé salvífica. Quais seriam esses 3 elementos? Existem 3 palavras latinas que falam os primeiros pais da igreja, os antigos teólogos diziam que é notícia, ascensus e fidúcia. Notícia é a notícia, o conhecimento, a informação. Ascensus é o assentimento do coração, ou como dizia Jonathan Edwards, as afeições do coração humano. E a fidúcia seria a confiança, ou para onde se move a vontade do ser humano. Então, eu gostaria de falar brevemente sobre esses 3 aspectos da fé salvífica. O primeiro elemento da fé salvífica é a notícia, ou o conhecimento. Vamos falar uma palavra simples: notícia, informação, que aponta para o fato de que a fé genuína deve crer em alguma coisa. Em outras palavras, ela deve ter um conteúdo intelectual. Tem pessoas que gostam muito do sentir, mas não sabem, às vezes, aquilo que estão sentindo. Muitos espíritos enganadores têm estado por aí pelo mundo afora. E o cristão verdadeiro não vive apenas de sentimento. Então, quando Cristo começa a obra na vida de uma pessoa, Ele começa hoje já com toda essa bagagem que nós temos da fé judaico-cristã, já temos um pré-conhecimento, digamos assim. Então, a palavra de Deus, ela vem para iluminar a nossa mente e aquecer o nosso coração. Iluminar a nossa mente e aquecer o coração. Essas 2 coisas não podem estar separadas. Cabeça muito cheia, mas o coração vazio de Deus. Esta é a fé dos demônios. Esta é a fé dos demônios. Parece assusta, né? O diabo tem fé? Tem. Ali em Tiago, se não me falha a memória, eu não marquei aqui, mas é Tiago capítulo 2, versículo 19, deixa eu ver se eu estou certo aqui. Isso, capítulo 2, versículo 19 de Tiago diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem.
Os demônios também o creem e estremecem, mas não obedecem. Isso não está aqui, mas a gente subentende. Interessante que o irmão citou esse ponto. Nós vamos falar sobre isso aqui. Então veja bem, meus irmãos, há pessoas que têm a notícia, por isso que muita gente não se converte, por isso que muita gente ouve a palavra de Deus, que é poderosa, mas não deixou ainda o seu coração receber o assentimento, a afeição do seu coração é tão duro que ainda não deixou o Espírito Santo, não se abriu, ou melhor, não deixou, uma palavra meio complicada, mas vamos dizer assim, não se dobrou ao senhorio de Deus. Aleluia. Então, receber a notícia é muito bom. Ter a informação a respeito das questões espirituais é muito bom. E faz parte da composição da fé. Mas não é só isso. A fé verdadeira, ela vai além. E ela precisa estar com a acepção do coração, com a afeição do coração e com a fidúcia. Vai ser a última coisa que nós vamos falar aqui. Então, esta fé ela não pode ser vazia ou cega. Primeiro, é uma fé inteligente. Vamos lá. Em outras palavras, ela não deve ser apenas um conteúdo intelectual. Ela não pode ser uma fé cega ou vazia, mas ela deve ser baseada em certas verdades fundamentais. Hoje nós vivemos um tempo em que o Evangelho é banalizado. Então você vê várias crenças sendo distribuídas por aí. E muitas pessoas dizem assim, não, o importante é que eles creem que nem nós cremos, o essencial. Então, do ponto de vista cristão, ortodoxo, lógico, e falando mais propriamente de nós, assembleanos, existem parâmetros que devem ser observados. Aí entra a questão não somente do conhecimento, mas da recepção do coração daquela verdade. Então, a fé salvífica, ela começa agora com essa questão de você ouvir a mensagem de Deus para a tua vida, crer que Ele existe, acreditar, E esse acreditar envolve também os sentimentos. Eu não posso só acreditar com a cabeça, eu tenho que sentir com o coração. Então, é crer com a cabeça e o coração abrasado pelo poder do Espírito Santo. Tem que se dobrar. Uma hora o homem vai ter que se dobrar. Uma hora a mulher vai ter que se dobrar do Senhor. E o Senhor está sempre insistindo ali, dando chance, não levando, como dizia hoje na nossa lição da escola dominical, o tempo da ignorância. Olha só, eu falei para os irmãos ali do Lagoinha, ignorância muitos pensam que é burrice. Não é burrice. Ignorância é o desconhecimento de alguma coisa. Então Deus vai lançando a sua palavra através dos seus servos, dos seus pastores, da sua igreja, das irmãs que cantam hino. Deus está sempre ali, as crianças cantando hino, a jovem cantando hino, e a palavra vai sendo falada. Então a pessoa deixa de ser ignorante, e então obviamente haverá uma cobrança, haverá um juízo de Deus. A pessoa não vai poder falar, eu nunca ouvi, eu nunca tive possibilidade de ter fé, porque ela ouviu com a cabeça. Então faz sentido, é lógico. Poxa, Jesus lá atrás, o homem caiu, Deus deu chance, depois veio os profetas, depois Israel foi para o cativeiro, foi liberto, e os profetas continuaram falando que haveria alguém que pisaria a cabeça da serpente, e assim por diante. Nós temos esse pré-conhecimento, nós temos essa experiência já olhando para o passado, que o nosso Senhor Jesus encarnou, veio aqui como homem, morreu por nós, mas ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar tanto vivos quanto mortos.
Então, meus amados irmãos, o microfone parece que do pastor até tem mais unção. Então, meus amados irmãos, estes bons exemplos que nós vemos aqui, se você estudar, tirar um dia do seu devocional diário, eu creio que os irmãos aqui todos fazem, uma igreja inteligente faz o seu devocional diário, você vai perceber, estudando esse capítulo 11 de Hebreus, cada historinha, cada pessoa citada ali, você pode mergulhar num mar histórico de conhecimento. E ali fala de vários. E eles não encerram por aqui. Durante toda a história da igreja, após a ressurreição de Jesus, tivemos vários outros exemplos. E continuamos tendo exemplos de homens que receberam esta fé, tiveram a afeição do coração que confirma que aquilo ali é lógico e verdadeiro, né? Que seria o ascenso. O que é o ascenso? O ascenso é o segundo elemento desta fé que salva. É o consentimento, é aquele parecer favorável. Isto se refere à convicção intelectual. Você se convence. Diz ali, por exemplo, na nossa lição, dizia que no capítulo 17, né, de Atos, que Paulo chegou primeiro em Tessalônica e discutia ali com o pessoal. Esse discutir não é brigar. Esse discutir é refletir e provar pela palavra de Deus. Então nós, como cristãos piedosos e verdadeiros, nós devemos sempre estudar a Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus, para responder com confiança, com certeza, a respeito de quem nós cremos e a respeito de como nós cremos. Mas se eu não estudo a revelação sobrenatural de Deus, porque Deus nos fala através da sua revelação natural, que é a criação, e Deus nos fala através da sua revelação sobrenatural, que é através da sua palavra. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando eu começo a ter uma intimidade com a Escritura, esta palavra começa a mudar as afeições do meu coração. Tem pessoas que falam sobre a questão do livre-arbítrio, eu não vou entrar nesses pormenores. O que eu digo sempre é o seguinte: você vai escolher aquilo que estiver dominando o teu coração. Isso que você vai escolher. Lutero chegou a dizer que o ser humano, ele é como uma besta, como um animal de carga. Ou ele é montado por Deus, ou é por diabo. Então, se a pessoa segue os parâmetros da Sagrada Escritura, que não são pesados, que Jesus disse: vindo até a mim, pega a tua cruz, siga-me, porque o meu jugo é meu fardo e o meu jugo é suave. Mas quando ele se torna pesado? Quando o homem está em atitude de rebeldia para com Deus e para com as coisas santas. Então a sua fé cognitiva, a sua fé intelectual, e até mesmo ele no coração ele crê que é verdade, mas ele não faz aquilo que a palavra de Deus manda que ele faça, que é obedecer. Então obedecer faz parte da fé salvífica. Eu creio com a cabeça, eu sinto com o coração e eu me dobro a minha vontade a fazer aquilo que é da vontade de Deus. Então daí os mandamentos de Deus não são pesados. Nós devemos crer que são verdadeiras as nossas necessidades, que nós vemos como elemento da fé retratado nas passagens bíblicas. Quando você deve ter experiência, é tão bonito quando você vai ler a Bíblia e parece que é você ali naquela história. Nós, pentecostais, temos esta linguagem, esta interpretação, esta linha hermenêutica. Você está lendo o texto ali e de repente o Abraão ali parece que é tu, parece que é você. A Sara ali parece que é você.
passando por determinada coisa. Não é em vão que isso acontece. É Deus trabalhando a tua caminhada nesta terra, para aperfeiçoar você e para que a tua fé cresça. A cada dia seja uma fé crescente e perseverante. Então, repita comigo nesta noite: não desista. Não desista. Persista. Persista. Você já pensou, falando em missões, se cada missionário que fosse enviado ou mantido fosse lá só para fazer um tour e desistisse? Onde está a fé daquele missionário? Né? Então as pessoas começam às vezes muitas coisas, fazem um desdobramento de um desempenho, se prontificam com o obreiro da igreja ou com um determinado departamento e daqui a pouco desistem. Alguma coisa não está certa. Essas três coisas têm que andar juntas, que é, para o barulhinho, que é a notícia e informação. Agora você já sabe, tua cognição vai absorvendo aquilo e medindo conforme o teu pré-conhecimento ou conforme aquilo que o Espírito Santo vai iluminando na tua vida. Aí você sente no coração, porque é impossível que a pessoa não vá uma hora se dobrar para Deus, ouvindo a palavra, ouvindo os louvores, uma hora ela se dobra para Deus. Depois então vem a questão da fidúcia. Fidúcia. O que é fidúcia, meus irmãos? Fidúcia seria o terceiro elemento desta fé salvífica. É aquele que atua e faz curvar a nossa vontade. O que é mais difícil, né? Porque eu geralmente, quando vou orar a Deus, estou falando uma suposição, tenho a mania de orar a Deus como se Deus tivesse que agir conforme eu quero. É tão difícil hoje na nossa sociedade, chamamos a sociedade do céu, a pessoa orar já percebendo que Deus pode não fazer aquilo que eu peço. E geralmente vai fazer aquilo de forma diferente daquilo que eu penso. Porque Deus é todo sabedoria. Deus é todo onisciente. E Ele não vai te dar algo para que você venha perecer também. Então Deus tem coisas grandes e firmes para nos anunciar. Mas o que Deus quer de nós é que nós venhamos ter em nossa vida uma doutrina chamada a doutrina do contentamento. Por isso que as pessoas vivem tão descontentes. Não são contentes com o seu trabalho, não estão contentes com a congregação, não estão contentes com o ministério, nunca estão contentes com nada. Sempre reclamando, porque duvidam. Onde está a fé? A verdadeira fé é como essa fé de Abraão. Ele foi chamado para um lugar que ele nem sabia onde era. E assim vai. E todos estes homens de fé obedeceram. Então a fé, ela inclui, nessa terceira parte que é a fidúcia, ela inclui a lealdade, a fidelidade e a obediência. Agora ficou difícil. Lealdade, fidelidade e obediência. Porque eu posso dizer que eu creio em Deus da boca para fora, como é que se fala no linguajar certo, né? Ou como a gente aperta às vezes dizendo a fé dos demônios. Tu crê em Jesus? Eu creio em Jesus. Crê que Ele é o Filho de Deus? Creio. Crê mesmo? Creio. Mas lá no coração já não tem nenhum assentimento da fé. E muito menos a obediência. Então esses três aspectos, eles têm que estar interligados. Quando eu falei ali de Tiago 2,19, você veja bem que exegeticamente Tiago usa os demônios como um exemplo para mostrar que o mero assentimento intelectual a uma doutrina correta não é o suficiente para a salvação. Eles acreditam em Deus, reconhecem a sua existência, mas essa crença gera neles apenas um pavor e um terror diante do julgamento divino. Esse é o pensamento de muita gente hoje. Crê, sabe que estremece, mas não obedece. Então Deus nos chama para que tenhamos uma fé vívida. Quando esse elemento ele
impera em nossa vida, existe uma confiança pessoal, que muitas vezes a pessoa não vai conseguir transmitir apenas com palavras, mas vai conseguir transmitir com as suas atitudes. Aí, meus irmãos, tem aquela briga antiga, né? Que eu vejo a solução dessa briga, que diz que as obras não salvam, né? Quantos creem que as obras não salvam? Eu também creio assim, junto com os reformadores. Mas aquele que tem esse terceiro elemento da fé, fidúcia, ele, meus irmãos, pratica boas obras. Então o salvo, ele não é salvo pelas obras, mas o sinal que alguém é salvo é o que ele pratica, são as suas atitudes, é o seu caráter, é a sua personalidade dirigida pelo Espírito Santo. Estas passagens que nós lemos aqui, esses versículos, nos mostram que estes homens tinham essa fé verdadeira e obedeciam a ordem de Deus. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Vamos ilustrar esses três elementos de fé. Por exemplo, o irmão do exército, né? Ele vai entender melhor que nós, sim. A ilustração é a seguinte: imagine que 4 pessoas são lançadas sem comida ou água no meio de um campo muito extenso e cheio de minas terrestres. Desculpe. Suponha que eles são lançados no meio de um vasto campo com minas terrestres. Suponha que esses indivíduos cegamente escolham um caminho pelo qual sigam naquela direção das minas sem hesitar. O que vai acontecer? Vão explodir. Esse não é o exemplo de fé, mas é aquela tolice da qual falamos anteriormente. A fé genuína não é cega, não crê em qualquer coisa, em qualquer discurso, mas analisa, faz como os irmãos de Bereia, que analisavam se o que o apóstolo falava fechava com aquilo que a Escritura realmente dizia. Isto é inteligência espiritual. E isso não é o que aconteceu aqui. Mas suponha que um helicóptero apareça e sobre os 3 homens que restaram, e do helicóptero uma parte interessada anuncia um caminho pelo campo minado. O helicóptero dizendo: vai por ali. Olha só. Mas os homens, confiando na parte do helicóptero, não vão sair a esmo. É por ali, vamos por ali. Não. Por onde mesmo? Explica direitinho. Então, a ação ainda não é cega. Não pode ser cega. Ela tem que ver os detalhes a ser percorrido. Jesus disse: qual de vocês que vai fazer uma grande obra quando primeiro não faz os cálculos? Então muitas vezes as lutas que nós passamos e achamos demasiadamente pesadas são porque nós não fizemos os cálculos certos. Não analisamos aquilo com a cabeça também. Se eu analisar só com o coração, não vai dar certo. E se eu analisar só com a cabeça, eu vou fazer aquilo ali como algo abstrato, como algo sem sentimento, né? Imagine um homem e uma mulher casados sem sentimento. Não funciona. Então a Bíblia, ela nos mostra isso. E estes exemplos nos mostram isso. Os 2 homens que restaram perguntaram, especularam o homem do helicóptero para saber cada passo, porque aquele campo estava cheio de minas terrestres. Eu nunca vi um campo desse, só vi em filmes. Mas deve ser triste a pessoa estar pisando como quem pisa em ovos, né? Já pensou? Então, tudo isso nos traz a ilustração de que a nossa fé não pode ser uma fé infantilizada. Tem pessoas, às vezes, que podem estar 40, 50 anos na presença de Deus em uma congregação e ainda assim ser uma criança espiritual. Deus tem chamado aqui um povo inteligente. Glória a Deus por isso, porque nós podemos, além de viver esta fé, passar adiante, que daí fecha com a nossa
o slogan da nossa convenção desse ano, que é evangelização, a chama não pode apagar. Então os irmãos estão vendo como é uma engrenagem? Tudo isso vai indo junto. Eu preciso de você, você precisa de mim. E é aquela união. Eu não posso fazer missão na Índia, mas eu ajudo. Eu não posso fazer missão no Peru, mas eu ajudo. Eu não posso fazer missão nem aqui, mas eu contribuo com a igreja do Senhor. E Deus vai trabalhando de maneira gloriosa. Meus amados irmãos, a fé genuína, ela fecha com o que diz em João 14 e 15. Evangelho de João, capítulo 14 e 15. Se alguém achar, pode ler. João, capítulo 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Pronto. Está envolvido com a fé? Está envolvido com a fé. Jesus tem mandamentos? Tem vários mandamentos. Ele não veio para desfazer a lei, ele veio para cumprir e dar o significado espiritual, um significado que seja vivencial. As pessoas hoje parecem que estão assim, sendo, como é que eu posso dizer isso, uma palavra mais simples para os irmãos? As pessoas parecem que estão sendo se tornando zumbis por causa da tecnologia e por causa do imediatismo. Veja que perigo. Ninguém gosta mais do silêncio, de sentar na sua sacada, na sua varanda. A pessoa não tem mais. É aquele negócio da pressa. É aquele negócio, será que vai acabar logo? É aquele negócio, não, mas sempre a pessoa pensando sempre na frente, ou lamentando pelo passado, e nunca pensando naquilo que Deus nos deu, que é o presente. Então veja bem algo que está acontecendo aqui. Neste momento, o Espírito Santo, enquanto nós compartilhamos desta palavra, está trabalhando na minha mente e no meu coração, junto com as vossas mentes e os vossos corações, para que nós venhamos ter aquela sensação de temor do Senhor, que a coisa não é tão fácil quanto parece também, que tem que haver um negar-se a si mesmo. O evangelho verdadeiro, ele só é evangelho verdadeiro quando ele apresenta a má notícia primeiro. Qual que é a má notícia? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas em Jesus Cristo ressuscitamos em uma nova criação, somos agora novas criaturas. Isso é novidade de vida, isso é novidade de pensar. Aquele que pensava errado já não pensa mais, aquele que roubava já não rouba mais, aquele que usava droga já não usa mais. Quem que olha para o irmão Márcio e vê um viciado no crack? Ninguém mais vê. Mas eu fui viciado no crack por muitos anos. Veja só que bênção que Jesus me libertou. Toda a glória a Ele, eu sozinho jamais conseguiria. Jamais. Minha esposa está aqui, que viu o finalzinho da minha saída do mundo dos vícios. Pode testemunhar. Eu mesmo olho para o espelho hoje e digo, meu Deus, quem que é esse homem? Eu não conheço. Estou conhecendo agora um homem diferente já desses anos que voltei para Jesus. Então Jesus, ele trabalha na mente, convencendo o homem do pecado, da justiça, e quando o homem se dobra no coração, ele começa a obedecer. Mas não começa a obedecer por pressão, por religião. A diferença é que ele começa a obedecer por gratidão a Deus, por tudo que Deus fez na minha vida, por tudo que Deus fez na tua vida. Que maravilha que Deus tem feito, tem resgatado, tem transformado, tem unido casamentos que estavam prestes a serem desfeitos, tem levantado homens como eu da sarjeta, do vício, da mentira, porque fomos convencidos, cremos
no nosso coração se incendiou a chama do Espírito Santo, que continua a aquecer, a queimar por dentro daquele que busca a Deus, daquele que não vive apenas uma religião, daquele que está sempre em contato com o Espírito Santo, falando com Deus em suas orações, na sua caminhada para o trabalho, lá na escola, lá na empresa, e sabendo que toda a sua vida é espiritual. Glória a Deus! Olha este povo maravilhoso que está aqui nesta noite. Povo chamado, povo zeloso, especial e de boas obras. Então, meus irmãos, eu quero reafirmar que nós venhamos a continuar isso. Não parar e não achar que Deus opera só no extraordinário também. Deus opera no ordinário. O que é esse ordinário? Eu fazer o que está ao meu alcance para fazer. O que eu posso fazer pela Índia? Posso contribuir. Não posso ir lá? Não posso ir lá. Além de contribuir, o que eu posso fazer? Muito importante, orar. Senhor, abençoa os missionários. Visita as suas famílias, Senhor. Visita lá, livra ele das mortes. Sim, das mortes. Quando você olha para países como a Nigéria, tem cristãos sendo mortos lá todo dia, famílias inteiras. Nós precisamos comunicar mais essa nossa preocupação com os nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo. Essa é a minha reflexão nesta noite. E a minha oração é que Deus continue sempre a falar, como tem falado a esta igreja maravilhosa, a este corpo de obreiros, a este povo santo que Deus chamou para a sua eternidade. Nós vamos orar. Os irmãos que quiserem oração especial, podem vir aqui à frente. Eu não costumo chamar o pessoal à frente, mas se você quiser vir, estiver doente ou com alguma dor, nós vamos orar aqui, Jesus vai lhe curar. Quem crê na cura? Eu creio. E se você precisa de uma porta aberta também, você está lutando para que se destrave alguma causa na justiça, nós vamos orar também. Deus tem poder para mover aquele processo. Deus tem poder para arrancar a dor das tuas costas, da tua coluna, dos teus nervos. Deus tem poder. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos agradecidos a Ti, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui com o Teu povo nesta noite. Olhe para as Tuas ovelhas, Senhor. Este irmão, esta irmã que está com alguma dor da cabeça à planta dos pés, na pele, no nervo, no sangue, nos ossos, aparelho digestivo, aparelho respiratório. Senhor, cura agora a tua filha, tua serva. Cura o teu servo, abre esta porta, destranca este caminho que está embaraçado, esta causa da justiça. O seu parente, o seu filho, o seu familiar que está afastado da igreja, abençoa, Senhor, ricamente, durante todos os dias que se seguirão. É a nossa oração, em nome de Jesus. Deus de vida e de vitória, Jeová, Deus de paz, Deus de glória, Jeová, vai dar a glória, hoje aqui.
Oh